Olá, boa noite para você. Hoje é 5 de março de 2018. O Band Cidade começa agora e você acompanha os destaques da edição de hoje. Tensão em Florianópolis. Filho de um empresário foi mantido refém por 2 horas. Um ex-funcionário foi o responsável pela ação. O fim de semana foi marcado também por acidentes envolvendo policiais e bombeiros. Pelo menos 2 acidentes com viaturas da Polícia Militar e um acidente com um caminhão dos bombeiros. Santa Catarina pode ganhar um consulado italiano no estado. As negociações estão avançadas. E em Blumenau, a cidade se prepara para o Festival Brasileiro da Cerveja, em que o público vai poder provar vários tipos da bebida. No Catarinense, o Avaí vence o Joinville e o Figueira fica no empate sem gols aí com o Tubarão. Essas e outras notícias agora no Band Cidade, que já está no ar. Boa noite para você, obrigado pela sua audiência. Vamos para mais uma semana juntos aqui na tela da Band. Olha, tensão em Florianópolis. O filho de um empresário foi mantido refém por 2 horas. O repórter Gustavo Bosley acompanhou todo o caso e tem as informações. Gustavo. O crime foi registrado aqui, nesse estaleiro que fica logo abaixo da ponte Hercílio Luz, na parte continental de Florianópolis. Um funcionário da empresa, que seria André Nicásio, teria entrado e feito de refém, filho de um gerente da Schaeffer, a empresa que é conhecida mundialmente na confecção de lanchas e iates, tem estrelas por todo mundo aí que compram os seus barcos aqui. Pois bem, ele chegou por volta de 8 horas da manhã e fez refém, então, o filho do gerente. Mas, para a alegria de quem acompanhava por aqui, principalmente funcionários, familiares do próprio refém, familiares também do próprio sequestrador, tudo ocorreu de maneira dentro da normalidade possível, né? Imediatamente foi acionado o Batalhão de Operações Especiais, e em especial a sua equipe de resgate de reféns, que iniciou o gerenciamento de crise e aproximadamente 2 horas e 40 após o início do incidente, obteve êxito em liberar a vítima ilesa, capturar o tomador de refém ileso e apreender as armas. A habilidade do negociador foi fundamental para estabelecer um bom contato com o tomador de refém, para estabelecer uma estratégia de rendição adequada e rápida, e também o fato de que a equipe ao redor que lidou com essa crise era bastante experiente, transmitindo confiança ao tomador de refém e dando a ele garantia de que tudo terminaria bem. Vai ser apurado agora se trata de um inconformismo em relação a relações trabalhistas, se ele tem problemas ou alterações mentais, ou se há alguma outra motivação que na negociação não ficou clara. Não há pessoas feridas, a vítima não está ferida, tampouco o tomador de refém. É, na verdade, uma ocorrência que nós consideramos um sucesso clássico. O tomador de refém preso, a arma apreendida, todos bem, tomador de refém e o próprio refém. Teve um momento mais delicado durante a operação, coronel? Não, toda crise com refém tem como momento mais delicado o momento da rendição, que é um momento tenso onde a gente testa o grau de confiança obtido entre o tomador de refém e o negociador. A certeza que ele tenha, construída pelo negociador, de que tudo transcorrerá bem, como foi combinado, sem risco para ele, é fundamental para que o desfecho seja o esperado. Bom, ocorrência que foi registrada hoje, mobilizando todo o setor de segurança pública do Estado. Ainda bem que no final de todo esse caso ninguém se feriu e não houve também problemas maiores, né? O caso terminou com um final feliz, se assim podemos dizer. Na noite de sábado, o motorista de um carro que caiu no rio Itacurubi, na Avenida da Saudade, em Florianópolis, acabou morrendo. O velório de Arthur Latrônico, de 23 anos, aconteceu neste domingo. Arthur estava internado no Hospital Universitário desde a tarde de sexta-feira, quando foi resgatado com a ajuda de populares, da polícia, bombeiros, após o carro dele submergir aí no rio Itacurubi. Ele havia perdido o controle do veículo após ser fechado aí por um caminhão-baú. O motorista do caminhão fugiu do local e até agora não foi identificado. A população toda de Florianópolis acompanhou o drama desse motorista na última sexta-feira. E o final de semana também foi marcado por acidentes envolvendo policiais e bombeiros.
No primeiro acidente, 2 policiais militares sofreram ferimentos na BR-101, no Morro da Bina, em Biguaçu. Um deles passa bem e já foi liberado. O outro PM bateu a cabeça e está em observação no hospital. O outro acidente envolvendo a PM foi no centro de Florianópolis. Uma viatura colidiu contra um táxi. Não há registros de feridos. Já na BR-282, a equipe do Corpo de Bombeiros de Catanduvas se deslocava para atender um acidente. Numa curva, o motorista da viatura perdeu o controle e capotou. Por sorte, nenhum socorrista ficou ferido. Olha, viaturas envolvidas em acidentes significa que é muita pressão no ar, né? Os policiais estão sendo bastante pressionados aí para dar resposta na área da segurança e acabam acontecendo também os acidentes em que eles acabam sendo vítimas. Band Cidade está de volta, 7 da noite em ponto. A temperatura nesse momento aqui na capital em 26 graus. Ontem, domingo, choveu, né? Muita gente queria curtir a praia, não deu. E hoje, segunda-feira, o sol brilhando com umidade relativa do ar nesse momento em 87%. Olha, um homem se afogou no canto sul da praia de Governador Celso Ramos. A gente vai mostrar agora o trabalho do Corpo de Bombeiros, porque, segundo o Corpo de Bombeiros, o homem entrou na água num ponto em que os guarda-vidas não conseguiam monitorar. Ele foi levado pelo helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros até o hospital da cidade. E um balão voando baixo, próximo de residências e da rede elétrica, assustou moradores aí do loteamento São Vicente, no bairro Itinga, em Araquari, no norte do estado. O medo dos moradores era de que o balão caísse sobre as casas. Segundo os bombeiros, há informações de que houve uma pane, mas o balão conseguiu pousar com segurança próximo à SC-301. Não houve feridos, motivo pelo qual os bombeiros não foram chamados, assim como também os bombeiros voluntários. A população, é claro, ficou assustada com o balão aí que estava em pane no ar. E a Polícia Federal deflagrou hoje de manhã a terceira fase da Operação Carne Fraca, denominada Operação Trapaça. Ao todo, foram expedidos 91 ordens judiciais nos estados do Paraná, aqui em Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul, Goiás e São Paulo. As investigações demonstram que 5 laboratórios credenciados junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento cometiam fraudes para burlar o Serviço de Inspeção Federal e assim evitar a fiscalização. Em Santa Catarina, os mandados foram cumpridos na região oeste, em 13 Tilhas e também Chapecó. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados. Santa Catarina é um dos estados do país com o maior número de descendentes de italianos. A italianada está solta aí de ponta a ponta aí no estado. No entanto, o estado ainda não possui um consulado, mas essa situação pode mudar. A Câmara de Comércio e Indústria Itália-Brasil está tentando trazer para Santa Catarina um consulado da Itália. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o vice-presidente da entidade, o Diego Mezzogiorno. Diego, obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu lhe pergunto, o que está faltando para que Santa Catarina, enfim, tenha um consulado italiano? Obrigado pela oportunidade. Eu acho importante nós frisarmos que Santa Catarina, proporcionalmente junto com o Espírito Santo, é o estado com mais italianos no Brasil, né? Nós temos cerca de 67% da população de origem italiana, e isso significa que temos por volta de 4,5 milhões de pessoas que têm direito à cidadania italiana, né? Isso é um fato muito importante. Santa Catarina é o único estado dos 3 estados do sul do Brasil que não tem nenhuma representação oficial estrangeira. Nós, hoje, em relação a relações internacionais, jogamos na Série B, né? Então é importante por vários aspectos. Primeiro, o atendimento à população, que é a maior do Brasil em proporção. Como a gente disse, é extremamente mal atendida no consulado de Curitiba. Segundo, é o aspecto econômico, né? Nós somos da Câmara de Comércio, a gente trata disso, melhoria da relação econômica, melhoria da relação cultural que Santa Catarina tem. Nós temos várias colônias que são de origem italianas, né, para a gente manter, e isso tem se perdido, a questão do ensino da língua, e tem uma relação, a relação que é a proximidade que nós já temos natural, né, da Itália, com a nossa população, mas também que isso gere um retorno econômico e até modernize, né, nos aproxime da União Europeia, nos aproxime de uma Europa que seja uma Europa mais moderna do que aquela que a gente conhece hoje. A Assembleia Legislativa já protocolou unanimemente pedindo ao então governador Raimundo Colombo
que assinasse um protocolo de intenção, ou seja, partindo da discussão pro Estado, não uma discussão que ficasse na Câmara de Comércio, mas que o Estado de Santa Catarina abraçasse essa causa e que indicasse também um prédio público, né, para facilitar inclusive a questão econômica, para que se instalasse esse consulado aqui, que vai ser o primeiro consulado de carreira, né, isso é importante frisar, da história de Santa Catarina. A gente realmente passaria para um nível diferenciado em questão de relações internacionais. Está 4 meses isso no governo do Estado, né? Tem essa transição agora, a gente está em diálogo para que o atual governador, que tomou posse agora, tome essa providência para que a gente realmente consiga tanto atender a nossa população, mas especialmente melhorar a questão de Santa Catarina na questão relação internacional, comércio internacional, que a gente eleve o patamar e com isso também trazer o benefício cultural para a nossa população, que é enorme. Então o que falta é o seguinte, a gente ter um pouquinho mais de atenção e apreço do governo do Estado de Santa Catarina para que a gente finalize isso e realmente passe a ter um nível diferente, que é um ato histórico ter o primeiro consulado de carreira e um consulado que tem tudo a ver com a gente, com o nosso Estado. Diego, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Conversamos então com o Diego Mezzogiorno, ele que é vice-presidente da Câmara de Comércio e Indústria Itália Brasil. Voltamos aos estúdios. Obrigado, Gustavo, pelas informações. E quando sair esse consulado, a gente vai comemorar com macarronada e muita polenta. E olha só, o contribuinte terá um prazo de mais de 30 dias para efetuar o pagamento em cota única da taxa de resíduos sólidos, a taxa de lixo aqui de Florianópolis. Isso porque a Prefeitura da capital prorrogou o vencimento até o dia 5 de abril por conta de um erro, uma lambança aí na sequência numérica dos carnês que apresentavam a mesma numeração dos boletos vencidos em janeiro. Já para aqueles que vão parcelar, o prazo para a primeira parcela permanece o mesmo, ou seja, hoje, dia 5 de março, e não precisa esperar outro carnê. Pode pagar com esse carnê que você recebeu aí na sua casa. Futebol, os 2 líderes do Campeonato Catarinense empataram na rodada do final de semana. O Avaí venceu e se aproximou mais aí da liderança. Vamos ver os resultados na tela aí do Bandecidade. O Ercílio Luz acabou sendo derrotado pelo Brusque, né, por 2-1, no jogo realizado no sábado, meio-dia. O Concórdia venceu, aliás, o Concórdia perdeu para o Criciúma 5-2 também no sábado, às 7 da noite. O Inter de Lages e a Chapecoense ficaram no 0-0. O Joinville foi derrotado na Arena pelo Avaí por 2-0. E no domingo, o Tubarão e o Figueirense ficaram no 0-0. Falando no jogo aí do Scarpelli, a gente vai ver agora que no Orlando Scarpelli muitas chances de gols, muitas chances, mas o jogo terminou sem a alegria do torcedor, sem a rede balançar. Veja agora alguns lances da partida. O primeiro tempo foi de pouco futebol. O campo estava encharcado, com muitas poças d'água, o que dificultou bastante as jogadas dos 2 times. O Figueirense tentou mais, como neste lance com o André Luiz, melhor para Beliato. Na etapa complementar, o gramado estava mais seco e a bola rolou mais. E as chances de gols até que aumentaram, mas os 2 goleiros estavam afiados. Quem saiu no prejuízo com este empate foi o Figueira. Poderia ter ficado 3 pontos na frente da Chapecoense. É um pontinho que nós conseguimos, acho que os jogadores buscaram o gol do começo ao fim, mas o estado do gramado hoje nos prejudicou. Perdeu a chance o Figueira, né? Vamos ver agora como ficou a classificação do Catarinense depois de 11 rodadas. Na tela do Bandecidade, em primeiro está o Figueira com 25 pontos. Em segundo aparece a Chape com 24. Na terceira colocação veio o Avaí, que venceu bonito, com 20 pontos. Em quarto, o Joinville, que foi derrotado com 16. Na quinta colocação, o Brusque com 14. Sexto, o Tubarão com 13. Sétimo, o Criciúma com 12. Em oitavo lugar, o Concórdia com 10 pontos. Em nono, na vice-lanterna, Ercílio Luz com 10 pontos. E na lanterninha está o Inter de Lages, lá do Tio Vida, com apenas 8 pontos ganhos. A seguir tem mais notícias no Bandecidade, porque aqui a notícia não para. 7 da noite, 8 minutos. Fique com a gente. E olha só, 4 fábricas da BRF fraudavam laudos da salmonela para exportação. Esse é um dos assuntos do Jornal da Band, que começa daqui a pouquinho, colado no Bandecidade.
E começa na quarta-feira em Blumenau o Festival Brasileiro da Cerveja, que vai trazer um número recorde de marcas este ano. Mais de 40 mil pessoas são esperadas no Festival Brasileiro da Cerveja, que acontece de 7 a 10 de março aqui na Vila Germânica, em Blumenau. O festival chegou este ano na 10ª edição, consagrado como um dos mais importantes do mundo. Quem traz mais informações para a gente é o diretor financeiro da Vila Germânica, Guilherme Guinter. Uma grande conquista para a cidade. Blumenau é a capital brasileira da cerveja, um dos mais importantes mercados da América Latina. Nada mais justo que receber esse evento que cresce todo ano, 10ª edição, justamente reconhecido por todos os especialistas como um dos mais importantes e mais significativos eventos de cerveja artesanal, de cerveja craft do mundo. São 130 cervejarias que participam. O público vai encontrar quantos rótulos de cerveja? Bom, no festival o público terá à disposição mais de 800 tipos de cerveja nos mais variados estilos. Então a oportunidade de provar novos sabores é muito grande. Outro destaque é isso que está acontecendo aqui atrás agora, que é o concurso brasileiro da cerveja. Como que ele acontece? São quantas cervejarias que participam? Bom, o concurso brasileiro da cerveja é o segundo maior do mundo em número de rótulos inscritos. São mais de 2.800 cervejas inscritas em mais de 150 estilos de cerveja. Então esses jurados, alguns desses, dos mais importantes do mundo, estão julgando essas cervejas pela sua drinkability, aroma e outros quesitos que são avaliados. E o festival reúne diversas atrações, inclusive oportunidades de negócios. Acontece uma feira de negócios por aqui para quem busca produzir boa cerveja. O que é a Feira Brasileira da Cerveja, com um crescimento de 65% na área em comparação com o ano passado. Serão mais de 80 empresas do segmento de maquinário, equipamentos, insumos, serviços do segmento cervejeiro, onde o visitante pode, desde o pequeno cervejeiro, o caseiro, o paneleiro, como nós chamamos, pode buscar os seus equipamentos, assim como construção de fábricas completas. Então tá aí, cerveja de qualidade, boa programação musical, a gastronomia também e oportunidades de negócios para quem quer produzir e aprender a produzir cerveja de qualidade aqui em Santa Catarina. Agora eu volto ao estúdio. Obrigado, Kid. E olha só, a Expo Videira reuniu em um só local feiras multissetoriais de conhecimento, inovação e shows nacionais. Pelos dados levantados, foi o maior público da festa na história aí do município. A cidade de Videira, no meio-oeste, completou no último dia 1º 74 anos de emancipação política. Para comemorar a data, foi realizada a Expo Videira, uma feira multissetorial com diversos shows nacionais e com entrada liberada para o público. O número, que ultrapassou 102 mil visitantes, é considerado o maior de toda a história do município. Na verdade, a comemoração é agradecer as pessoas que aqui estiveram, né, a resposta positiva que nós tivemos da população, dos nossos expositores, enfim, as autoridades, as pessoas, as famílias que vieram aqui no parque. Quando você promove um evento, o maior reconhecimento que você quer é a participação. E aqui nós registramos uma participação recorde. Videira nunca teve eventos com esse número de público e realmente estamos extremamente felizes. E nós fizemos com essa proposição oferecer, nessa data de aniversário do município de Videira, uma oportunidade para todos participarem e uma oportunidade para desenvolvimento dos negócios com a nossa Expofeira. Exatamente, superou as expectativas, né? E a participação da família, principalmente hoje, foi assim extraordinária. E a parte devemos também pela não cobrança dos ingressos, que as famílias puderam trazer os filhos, os avós, os parentes, e graças a Deus isso aí deu tudo certo. A Expo Videira foi uma festa planejada para trazer exposições e gastronomia, além de palestras sobre inovação e agronegócio. No final do evento, a satisfação da equipe organizadora era evidente, já que a festa foi desenvolvida em parceria do setor público. Não tenha dúvida, né, Genaro? Um grande público, uma grande festa, celebrar os 74 anos de Videira. A família videirense atendeu ao nosso convite, lotou a CBRF, tivemos o maior público de eventos realizados aqui no parque. Então, sem dúvida, uma grande festa que deu certo e que vai se repetir na próxima edição em 2020.
Com certeza, eu acho que é um evento muito importante para a Videira, para toda a região. O Legislativo não pode ficar de fora, né? Eu acredito que o papel do vereador é acompanhar tudo o que acontece no município, fiscalizar, como é o papel dele, incentivar as boas ações. E aqui se mostrou uma grande festa, e a participação dos vereadores também de uma maneira bastante ampla, né? O projeto passou pela Câmara e a gente nada mais justo que acompanhar e incentivar esse evento que foi aí para toda a família viderense e também para toda a região que pudesse, então, vir visitar a Videira e visitar essa bonita festa, que foi muito bem preparada, com certeza. Bom, a economia brasileira voltou a crescer em 2017, depois de 2 anos aí no vermelho, né, e pondo fim a uma das piores recessões da história do país. Foi em mercadões como este que os bons ventos do campo foram sentidos no ano passado. Embalada pela safra recorde de grãos, a agropecuária registrou a maior expansão de sua história. Mais uma vez, foi o grande destaque do PIB, o Produto Interno Bruto, que mede as riquezas produzidas pelo país. A agricultura, a empresa que produz, a loja que vende, mas tudo isso só acontece se tiver gente disposta a consumir. E o consumo das famílias também ajudou a alavancar o resultado da economia em 2017. A oferta farta das lavouras ajudou a segurar os preços dos alimentos. E com o alívio da inflação, depois de 2 anos de aperto nos cintos, o consumo das famílias voltou a crescer. Mas bem pouco ainda. E algumas coisas, até mesmo básicas, que andavam fora da lista, reapareceram. Frutas, tô levando uns brinquedos, né, que eu não levava antes. Juros mais baixos, liberação do fundo de garantia e uma ligeira melhora no mercado de trabalho também deram um empurrãozinho na confiança do brasileiro na hora de comprar. Tem que comprar um pouquinho dali, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho daqui. E assim vai. Não pode desistir, né? Os gastos dos consumidores têm peso importante na economia. 60% de tudo que o país produz vão parar nos lares brasileiros. E os efeitos também foram sentidos no setor de serviços, que voltou ao azul. Os trabalhos feitos exatamente para as famílias foram os maiores responsáveis por isso. A indústria ficou no 0 a 0, principalmente por causa da construção civil, que encolheu no ano passado. As construtoras e incorporadoras também estão por trás da queda nos investimentos em máquinas e equipamentos, que bateu a menor taxa da história do país. E o Band Cidade de hoje termina aqui. Você fica agora com o Jornal da Band, que traz as principais notícias do Brasil e do mundo. Uma boa noite para você. Te espero amanhã, 6:50. Até lá.